We all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in the usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on. Olá, minhas bênçãos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou começando esse vídeo hoje narrado, porque acho que é um tipo de vídeo que vocês gostam muito, mas deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu trarei mais vídeos assim para vocês, tá? Hoje eu estou preparando aqui o feijão, como vocês viram, né? Eu já escolhi o feijão, já lavei, já deixei ele de molho no vinagre. E agora eu estou preparando aqui o tempero, porque eu gosto muito de fazer já ele todo temperado. Você também gosta de preparar seu feijão assim? Quem aqui é dos que fazem o feijão já temperado? Ou quem é aqui, né, que deixa o feijão para temperar depois? Confesso para vocês que eu já fui, né, de cozinhar o feijão e depois, quando eu vou comer, né, eu tempero. Eu temperava, né? Mas já faz muitos anos que eu faço feijão assim. E eu gosto muito porque a impressão que eu tenho, né? Particularmente falando, é que o feijão ele fica já com um sabor, né? Quando a gente já faz ele assim com o tempero. Então eu coloquei aí alho, cebola, né? Que é aquele tempero que eu mesma faço. Coloquei colorau, coloquei chimichurri, coloquei sal, né? E agora eu vou colocar água para ele cozinhar, gente. E pensa numa panela boa, gente, uma panela elétrica muito boa, é essa daí em Brasil. Ela é uma panela elétrica de feijão, ela é simples, né? Mas ela é muito boa, eu gosto muito dela. A minha já tá até velhinha, como vocês podem ver aí, né? Tem já uns pedacinhos dela que tá com um pouquinho de ferrugem, né? Do tempo de uso. Mas é uma panela maravilhosa. Eu não tenho nada que falar dela, né? De ruim, só de coisas boas. Eu já fiz sopa, já fiz feijão várias vezes, né? Já fiz carne cozida, frango cozido, né? Ainda não experimentei fazer pudim nela, né? Mas dizem que é muito fácil fazer pudim nela. Aí vocês estão vendo a Vitória passeando pra lá e pra cá no vídeo, né? Então é isso. Então bora lá deixar esse feijão aqui, ó, prontinho pra gente comer. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, como esse feijão ficou maravilhoso. Nossa, ficou bem gostoso. E pra você deixar ele com caldinho grosso, é você deixar a panela destampada e deixar ela no modo ferver, né? Que ela vai, no modo feijão ali mesmo, ela vai fervendo. Agora eu resolvi mostrar aqui pra vocês, né, eu limpando aqui, né, tirando o pó do meu quarto, porque toda semana, gente, eu faço isso, né, isso é de lei aqui em casa, eu tiro o pó de todos os cômodos, né, eu organizo as camas, eu acho que isso facilita muito a nossa vida, sabia? Quando você acorda e pode, né, fazer isso no seu dia a dia, é muito melhor, né, porque você consegue tirar, né, a poeira, varrer, passar um pano, deixar a casa sempre organizada, né, e eu faço isso pela manhã, que é o horário que eu tenho, né, mais disponibilidade para fazer, e eu consigo organizar melhor a minha rotina assim, sabe? Mas cada um tem um jeito, né, de cuidar da sua casa. O importante é que cada um possa deixar a sua casa limpinha, aconchegante, né, para receber aí uma visita, para receber sua família depois do trabalho, né? Um dia cansativo, descansar numa cama limpinha, organizada. É coisa maravilhosa, né, gente? É coisa de Deus. A gente cuidar do que Deus deu para nós, né? Um lar, né, uma casa.
E é isso que é o mais importante. If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. Então, eu estou aqui editando esse vídeo e só observando a minha florzinha, como ela está bonita. Está cheia de brotinhos. Então, não vejo a hora, né, desses brotinhos começar a florescer. Vai ficar muito linda. Nothing's better when they love you. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man we're wasted. Feels like time is making fun. Gente, é sábado por aqui. A luz não está muito boa para vocês, né? Porque já está à noite. Agora é 8h30 da noite. E tá um frio, gente, mais um frio. E eu resolvi fazer aqui, gente, um caldo de mandioquinha com carne moída. Eu vejo muitas pessoas fazendo aí, né, o caldo de mandioquinha com linguiça. E aí eu resolvi fazer, gente, com carne moída, que eu acho que vai ficar muito gostoso também. E aí eu vou preparar também umas torradinhas temperadinhas com um patezinho de tempero, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E é isso, gente, me acompanha aí nessa receitinha gostosa. Primeiro, gente, eu vou descascar aqui a mandioquinha, vou colocar pra cozinhar, né? E depois que ela estiver cozida, eu vou colocar ela no liquidificador, né? Vou bater pra fazer o caldo, mas eu vou mostrando aí pra vocês, tá? E esse processo aqui, né, gente, é simples, né? A gente só vai descascar aqui a mandioquinha, né? E depois colocar ela ali picadinha pra ela cozinhar rapidinho, né? Aí aqui, ó, pega esse descascadorzinho aqui, gente, que ele é maravilhoso. Ó, ele tem todas essas funções aqui nele. Aí você vem aqui, ó, descascando aqui, ó, rapidinho. Aqui eu vou colocar, né, esse azeite, né, que é óleo composto de oliva, né, e vou colocar um tempero que eu faço aqui, né, que é alho e cebola, pra já cozinhar essa mandioquinha com um gostinho já de tempero, né. Aí vou deixar ele dar uma fritadinha aqui nesse tempero, né. Aí já vou colocar aqui um pouquinho de sal. Não vou colocar muito sal não, gente, porque depois a carne também a gente vai temperar ela. Então aí pode ser que fique muito salgado. Já piquei aqui, ó, mandioquinha. Aqui eu tô usando 3 mandioquinhas grandes, né? Mas vou colocar aqui.
teve uma que fugiu aqui. Não, vou mexer bem aqui. Vou colocar água. Vou colocar um pouquinho de água. Não precisa colocar muita água agora, tá? É só pra ela cozinhar mesmo. Vou deixar ela cozinhando aqui com a panela tampada. Deixa eu pegar aqui. Depois... Aí, enquanto isso, nós vamos preparar a torrada, tá? O patezinho de alho, eu coloco aqui, ó, né, a maionese. A maionese pode ser da preferência, né, de vocês. Aí eu tenho aqui esse alho que eu mesma faço, alho e cebola, né. Aí eu vou colocar aqui uma colherzinha, porque eu não gosto do gosto muito forte do alho, que eu acho que aí já não fica legal pra mim. E é basicamente isso, ó. Você mexe assim, ó. Você pode colocar aqui também chimichurri, tá? Chimichurri, orégano, o que você quiser. Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri. Facinho de fazer, né, gente? Esse temperinho aqui, se você não tiver esse temperinho pronto em casa, é só você triturar, né, o alho com a cebola e um pouquinho de azeite, e aí você põe na maionese, fica muito gostoso. Ou você pode fazer junto com a maionese já. Você coloca o alho, a cebola e maionese e bate no liquidificador, se você não tiver aqueles trituradorzinho. Prontinho, ó. Aí agora eu vou passar aqui no pãozinho, ó, tá vendo? Com a própria colher mesmo, eu venho aqui, ó, passo. Aí depois eu vou colocar na air fry, que eu acho que é mais rápido. Ó, gente, aqui, ó, eu deixei a mandioquinha ficar bem dizer seca, né? Porque toda vez que eu bato, né, a mandioquinha com o caldo, aí com a água dela mesmo, eu tenho que esperar esfriar pra bater, porque senão acaba se tornando meio perigoso, né? Aí, perigoso assim, né? Que ele sai aquele vapor muito quente, né? Então, eu coloco assim, aqui, né? Vou virar aqui essa mandioquinha. E aí eu prefiro colocar a água fria, né? Aí cada um tem um jeito aí, né, de fazer, né? E eu vou bater aqui esse caldo. E aqui, né, ficou assim, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como que ficou, né? Ficou nessa consistência aqui. Quando você levar ao fogo, ele vai dar uma encorpada, né? Então, não tem problema. Aí agora eu vou tirar essas coisas daqui e vou ligar a air fry aqui, tá, gente? Pra começar a fazer as torradinhas. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. There's no hurry. Olha, eu já hidratei aqui, ó, a carne. Já coloquei alho e cebola, que é aquele lá que eu mostrei pra vocês, né? Aí agora eu vou colocar aqui, ó, chimichurri. Vou acrescentar uns temperinhos aqui, né? Pra dar um saborzinho.
vou colocar aqui, deixa eu ajustar aqui pra vocês. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de páprica. Essa aqui, gente, é páprica doce defumada. E um pouquinho de colorau, sabe? Só pra não ficar muito aparente a cor, né? Pra não mudar a cor da mandioquinha. Aqui eu ralei não, meu esposo ralou pra mim metade de uma cenoura. Menos que a metade, gente. Agora mexer aqui. Olha que bonito que ficou, né? Ficou uma cor bem bonita, dá pra vocês verem aí, gente. Ó, ficou uma cor bem bonita. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho só de sal, porque eu já tinha colocado ali no caldo, né? Então, vou colocar um pouquinho só de sal. E vou borrifar só um pouquinho do azeite aqui, né? Porque eu ainda não tinha colocado nada. Vendo? Agora sim, gente, eu vou despejar aqui o caldo da mandioquinha, tá? Ó, vou despejar o caldo da mandioquinha aqui. Vou mexer. Gente, não parece aqueles que a gente compra assim que a gente compra aqueles tipo Vono, né? Ai, parece muito. Olha. Que delícia, gente. E aqui, ó, eu tenho salsinha, né, congelada, que eu gosto de congelar. Vou colocar um pouquinho também. Salsinha. E também cebolinha, ó. Tá congelado, gente. Eu não tenho fresco não, tá? Daí vai esse aqui mesmo, que também fica muito bom. Ó, aí mexe de novo. Vou deixar ele levantar fervura e aí vai estar pronto. Olha, gente, as primeiras torradinhas aqui, ó. Olha, saindo. Que delícia. Eu vou tirar essas e já vou colocar a próxima remessa aqui. Driving to Austin. This feels like time was making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Gente, esse vídeo tá saindo só de comida, né? Eu comprei esses morangos aqui congelados dessa marca aqui. Até tinha lá, né, os morangos fresquinhos, né? Mas tava muito mais caro, gente, vocês acreditam? Aí, como eu estou com vontade de comer geleia, aí eu vou fazer aqui. Só que eu posso comer só ela. Eu gosto de comer ela com adoçante, né? Faço com adoçante. Aí eu vou pegar aqui, ó. Já coloquei, né? Aqui na panela. Olha só como que ele vem, tá vendo? E eu espremi aqui meio limão e vou colocar aqui o adoçante. Olha, gente, eu coloquei aqui 2 colheres de sopa de adoçante, tá? Adoçante culinário. E agora eu vou deixar ele apurar aí, né? Quando ele tiver num ponto certinho de geleia, aí eu mostro pra vocês. Ai, gente, esqueci de falar que eu vou colocar aqui, ó, 50 ml de água, tá?
Aí você coloca 50 ml de água e deixa ele ferver. Gente, ó, eu fiz o pudim aqui. Esse aqui é de baunilha. É esse pudim aqui, ó. Só que esse aqui é o sabor chocolate. Ele é zero açúcar. É uma delícia, gente. Uma delícia. Eu já ensinei como deixar ele mais gostoso ainda aqui no canal. Tem vídeo, né? E aqui, gente, é a geleia. Olha só que bonita que ficou a geleia. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um pouquinho desse pudim e um pouquinho dessa geleia que eu acabei de fazer. E vou comer, gente. Fica uma delícia. E vocês viram, gente, que facinho de fazer. E pode comer sem medo. Pensa numa combinação assim, ó. Uma combinação perfeita, gente. Muito gostoso mesmo, ó. Muito gostoso. Apenas façam aí na casa de vocês, vocês vão amar, ó. Delicioso. Parece aqueles de potinho, sabe? Tipo aqueles pudim de potinho, chandelle, esses pudim, né? E eu aproveitei que o domingo estava fazendo um solzinho maravilhoso, né? Que também não tinha previsão de chuva para chuva. E resolvi lavar o tapete da sala, porque o meu tapete que está na sala agora, ele está muito sujo. E esse daí estava para lavar e desde que eu tirei eu não consegui lavar por causa desses períodos de chuva, né? Então eu resolvi lavar, deixei ele bem limpinho. Ele ainda está ali no meu quintal secando. Sexta-feira, se Deus quiser e assim ele me permitir, quero e pretendo fazer uma faxina na sala, trocar tapete, né? Fazer tudo que tem de direito ali para poder deixar a sala limpinha e organizada, né? Porque está precisando muito. She was just 17. I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league. I think Bom it's dia, bom dia, bom dia, minhas bênçãos, tudo bem com vocês? Começando aqui, né? Mais um momento reflexão na palavra de Deus. E hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão, né? Que agora pela manhã, quando eu fui fazer o meu devocional, eu abri numa reflexão que realmente me levou a pensar, né? Em muitas coisas da minha vida, né? Antes de eu falar aqui sobre a reflexão, vou falar um pouco sobre a minha vida. Para que vocês possam entender também, né? O porquê dessa reflexão, né? Que me chamou a atenção. Muitos anos atrás, quando eu me casei, né? Antes disso, eu sempre fui uma pessoa, né? Que sempre fui voltada, né? A buscar o caminho de Deus, né? A ter, sabe, essa relação com Deus, né? Porque quanto mais a gente se chega a Deus, mais a gente se sente, né? Com relacionamento com Ele, né? E é muito bom essa experiência. E quando eu me casei, no comecinho, a gente é jovem, né? A gente tá vivendo ali, né? Muitas aventuras, a gente tá vivendo muitas emoções, então a gente acaba meio que se perdendo um pouco, né? E nessa época eu me perdi, né? Do caminho de Deus, né? Eu não orava tanto mais, né? Fazia só, acho que a oração da noite, né? Para dormir. Não tinha um tempo para Deus. Eu tinha tempo para tudo, mas para Deus eu quase não tinha tempo.
E passando o tempo, eu comecei a sentir muito um vazio, né? E esse vazio é, como que eu posso dizer? É como se fosse uma imensidão escura, né? Que a gente sente, né? E sentia que faltava algo ali, né? Então eu comecei, né, a buscar de novo o caminho de Deus. Eu orava, né, mais vezes, porém, ainda assim, né, a gente vai sentindo que falta ainda, né? Falta muita coisa pra gente chegar a conseguir ter um relacionamento com Deus. Porque pra gente ter um relacionamento com Deus, a gente tem que abrir mão, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil de um relacionamento com Deus. Assim como você querer a cura para algo, você também tem que abrir mão, né? Às vezes você tem que abrir mão de coisas que você já está tão acostumado que aquilo parece que é mais em você do que você naquilo, né? É como se fosse uma segunda pele sua, né? Então, quando você abre mão daquilo que te faz se sentir bem, porém você não está bem, parece que vira um bolo na cabeça da gente, né? Então, gente, eu tenho que confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho uma mania de falar né. E quando eu vou editar meu vídeo, olha só, desfocando o assunto. Quando eu vou editar meu vídeo, eu falo tanto né, mas tanto né, que eu até canso. Eu falo assim, nossa, eu tenho que dar um jeito nisso. Só que aí quando eu tô falando, eu percebo que eu já falei 200 né. Então vocês, por favor, me perdoa que eu tô aí tentando tirar esses né da minha boca, mas tá difícil. Vocês vão ainda ouvir uns né aí até eu conseguir me concentrar, porque eu tenho que me concentrar no que eu tô falando, né, para não perder o foco, tenho que me concentrar no que eu tô lendo e ao mesmo tempo tentar me concentrar para não falar o né. Ninguém nunca reclamou do meu né, mas eu que tô incomodada com o meu né. Então, como eu estava dizendo aqui, a questão, né? Olha aí, ó, gente, a questão de você estar acostumado com aquela vida, você sentir que precisa de uma mudança, você sentir que precisa de algo novo, porém você não ter aquela coragem de abrir mão do que você está passando. Tudo na vida da gente é questão de força de vontade, foco e fé, né? E ontem, quando eu abri a Bíblia, né, veio falando para mim sobre aquela parte da Arca de Noé, né? Que Deus, né, ele falou para Noé: entre na arca, né? Coloque sua família, coloque todos os bichos, né, casais de todas as espécies, porque vai haver um dilúvio. E conforme havendo esse dilúvio, eles ficaram presos, ficaram fechados. E quantas vezes a gente se sente preso dentro dessa arca, se sente preso nessa arca? Assim como nós nos sentimos presos dentro de nós mesmos. Mas vai chegar um momento em que Deus vai falar assim para você, assim como Deus falou para Noé: Noé, agora pode habitar na terra. Saia, né, da arca e vá viver ali na terra, construir família, plantações. Então, esse momento vai chegar, porque Deus, ele vai te chamar, entendeu? Se você tem um propósito, porque todos nós temos um propósito em Deus, e chega um momento que Deus convida, só que você tem que estar sensível à voz de Deus para você ouvir ser chamado. E Deus, ele, sabe, tem trabalhado isso em mim. Ele tem me chamado para um propósito, sabe, sobre a vida, sabe, sobre a palavra dele, sobre o ensinamento dele. Ele tem me chamado, assim como Deus também vai te chamar para um propósito. E hoje Deus te chama para sair para fora dessa arca. Saia da sua arca, saia daquilo que te traz um comodismo, que te traz uma segurança, porque a maior segurança que a gente tem é estar em Deus. Não existe nada, nem ninguém neste mundo que te traga mais segurança
e mais apoio, mais confiança do que você está profundamente com Deus. Eu estou aqui, gente, lendo aqui Mateus 19, na verdade 16, né, que conta a história do jovem rico. E diz assim, né, eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Então ele começa a dizer Deus, né, tudo que ele assim, que ele faz de bom, né, que ele diz assim, né, disse-lhe quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Sabe? Então, assim, essa parte me fez pensar no quê? Numa reflexão. Eu tenho tudo na minha vida, posso dizer assim, né? Mas então, por que eu ainda sinto esse vazio? Por que isso ainda me incomoda? No que eu estou, sabe, me apegando mais do que a Deus, né? Deus diz para ele assim, olha, Deus não, né? Jesus diz assim para ele, disse-lhe o jovem, né? Tudo isso tenho. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ou seja, existem coisas na vida da gente que a gente precisa abrir mão, sabe? O que é que tá te fazendo mal, sabe? Para você abrir mão. Às vezes você tem um bloqueio, sabe? Um bloqueio, uma coisa que você passou na sua infância, no seu passado, na sua juventude, sabe? Às vezes você precisa encontrar, sabe? Se encontrar com você, se encontrar em você, no que realmente você precisa ser desbloqueado para você ter esse encontro com Deus. Eu preciso realmente descobrir o que eu tenho para eu poder encontrar com o Senhor, para eu ter esse encontro, para eu sentir que eu estou sendo preenchida. O que você realmente precisa é buscar o Senhor. Neste presente momento, busque o Senhor. Peça para Ele te dar sabedoria, para Ele te dar discernimento, para Ele dizer para você o que realmente precisa, sabe, na sua vida, para você tirar esse sentimento, sabe, esse vazio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou cada dia buscando, cada dia orando, cada dia mais, para buscar, sabe, preencher esse vazio, porque tem muitas coisas que a gente é apegado e que a gente precisa desapegar. E a gente se apega ali, que a gente até já foi curado disso, mas o nosso inconsciente continua trabalhando isso, né? O medo, a ansiedade. Quantas vezes você já orou a Deus e pediu, meu Deus, me cura do medo, me cura da ansiedade, sabe? Me dá coragem para fazer coisas que eu tenho vontade e ainda não consegui. Então isso torna um vazio dentro da gente, porque a gente se apegou a isso, né? Às vezes a gente se apega ao medo, às vezes a gente se apega à ansiedade, porque a gente tem medo, sabe? Medo de ser feliz, medo do que vem pela frente, do que a gente vai encontrar. Então a gente tem que abrir mão, sabe? Abrir mão disso para deixar Deus preencher. Quando Deus preenche, a gente sente coragem, a gente sente força de vontade, a gente tem o foco, a gente tem a fé. Então, né, nessa reflexão da palavra, eu venho trazer para você, né, aquilo que eu também vivencio todos os dias da minha vida, porque aqui eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu sou apenas uma pessoa que eu peço muito discernimento a Deus antes de vir aqui conversar, antes de vir falar alguma coisa que seja, né? Porque acredito eu que, sabe, é Deus que fala, sabe? Que conversa comigo e que me ajuda, sabe, a trazer a palavra aqui para vocês, porque através disso eu também vou me curando, porque eu também tenho as minhas feridas, eu também tenho, né, motivos para às vezes sentir esse vazio. E Deus, ele vem trabalhando isso na minha mente
para eu superar e para ajudar também quem está aí a superar, né? Porque todos nós temos que, sabe, nos unir e ajudar uns aos outros, né? Porque sempre foi essa a vontade de Deus, que estivéssemos unidos, que juntos, né, pudéssemos sempre ajudar um ao outro. Um outro dia eu abri um devocional, mas eu não me lembro, né, qual é a palavra ali, mas que dizia assim, que nós todos temos um dom, que todos esses dons, sendo eles usados, né, sem união, talvez não tenha tanta força, né? Então, todo mundo precisa, né, ajudar um ao outro no dom que tem. E é verdade, gente, isso com relação ao dom que Deus nos dá e com relação também quando você vai a um médico. Olha só, quando você vai a um médico, você tem um problema, você passa num médico, aí você vai lá no hospital, certo? Você vai passar primeiro pela triagem, analisar se você tem febre, sua pressão, sua glicose, tudo isso. Aí depois você vai passar, antes disso você ainda passa ali pelo atendimento, vai coletar seus dados. Coletou os dados, coletou, né, ali a triagem, aí sim você vai passar pelo médico. E depois do médico você vai passar por onde? Pela farmácia. Então assim, você vê, tudo é coligado, né? Tudo tem ali uma sequência. E todo mundo trabalha a profissão, né? E então, quando a gente trabalha, né, pegando os nossos dons e trabalhamos juntos, se todo mundo trabalhasse juntos, né, seria muito melhor, né? Mas Deus, ele vem trabalhando isso nas nossas vidas e a gente tem que estar sensível à voz dele, orando, pedindo a Deus sabedoria, discernimento. Gente, deixa eu terminar por aqui esse vídeo, porque já tá ali, ó, 15 minutos só falando, né? Ai, que delícia, gente, eu amo. Mas é isso. Um super beijo, espero ter ajudado você. Deus abençoe muito a sua vida. E que tudo que tiver ruim aí, Deus tire o coração de coisas boas, tá? Super beijo, fique com Deus. Tchau.